Oi, gente! Começa agora o Espaço Universitário. Aqui nós apresentamos documentários produzidos por alunos de comunicação. Hoje vamos assistir um doc sobre quadrinhos paulistanos. E você, Lígia, gosta de quadrinhos? Eu não costumo ler, mas eu tô ansiosa para ver como vai ser esse documentário. Rabisco, os anti-heróis dos quadrinhos paulistanos, foi feito pelos alunos de Rádio, TV e Jornalismo da Fapcom. E para falar sobre esse documentário, recebemos aqui no estúdio a Bruna Marcato. Seja bem-vinda, Bruna, e muito obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite. Bruna, de onde surgiu a ideia do documentário abordar o tema dos quadrinhos? Então, o nosso grupo ele é formado de 5 pessoas, né? E nós somos muito nerds. Gostamos, né, da cultura geek e séries, filmes, quadrinhos, tudo mais. E aí, um deles, né, no dia que a gente tinha que entregar o tema, né, vocês têm que entregar o tema hoje, gente. O que a gente faz? Tava lendo nessa semana, eu li uma revista quadrinhos sobre o Piratas do Tietê, e nossa, é incrível que eles tiveram uma importância muito grande nos anos 80 e hoje em dia não se vê mais nenhuma produção brasileira, né, de quadrinhos tão forte nas bancas e vendendo como água, assim. Então a gente, é um tema legal, né? É um assunto bem legal que não foi muito explorado, não tanto pela parte audiovisual, mas se você for ver os livros, tem bastante livros falando sobre os quadrinhos, mas a gente decidiu por fazer um documentário que falasse sobre o que a gente gosta também, porque é super importante num TCC falar o que a gente gosta, né? E para a gente poder pesquisar mais e ser um bom trabalho. Bom, antes de continuarmos o papo, vamos assistir a primeira parte de Rabisco, os anti-heróis dos quadrinhos paulistanos. Roda aí! A editora Circo Editorial, ela começa no início dos anos 80, na fase da redemocratização do país. Havia a possibilidade de publicar revistas, livros, jornais, que não precisassem passar pelo crivo oficial. E eu fiz uma história em quadrinhos que se passava em São Paulo. E naquele momento, em fins dos anos 70, o Rio de Janeiro era o centro de tudo, o imaginário era muito Rio. São Paulo não era nada, isso é super difícil de falar hoje em dia, o cara entender isso, sabe? A gente não tinha um imaginário paulista. Né? Então, na hora que eu comecei a fazer aquela história, e ela começa no túnel 9 de julho, e aí ela anda, vai pro Play Center e volta pro Anhangabaú, sabe, umas coisas assim, pessoas, até de outros estados, falavam, pô, eu nunca tinha visto São Paulo dessa maneira, então, não sei o quê, né? Essa coisa forte de São Paulo, eu não consigo, por exemplo, é difícil eu pensar uma história acontecendo em outro local, Rio de Janeiro, até posso fazer, mas ela deixar de ter essa originalidade, sabe? E eu acho que isso é típico de quem mora em São Paulo. Por exemplo, eu já li história em quadrinho feita por pessoas do Norte, por exemplo, que situa um personagem aqui em São Paulo que fica meio forçado. Você vê situações falando, isso aqui não é um paulistano e isso aqui não é São Paulo, entendeu? Os quadrinhos da Circo Editorial, eles foram importantes para mostrar como determinadas formas de comportamento, elas haviam se tornado padronizadas, os discursos tinham se tornado velhos, gastos. A Circo Editorial, ela era uma das editoras independentes de quadrinhos. Havia outras, havia Press, a VHD Diffusion, uma série de outras editoras que também publicavam quadrinhos underground. Publicavam revistas que tinham quadrinhos underground americanos, europeus, alguns autores brasileiros como Marcati, o Lourenço Mutarelli, que estava começando a sua carreira. Aí os contatos que a gente fez, entre eles o Toninho, né, que ele era diretor de arte da Versus, ele vai assumir junto com a gente essa vontade de fazer uma revista,
E assim que ele tem a oportunidade, ele chama eu e o Laerte para fazer a circo. De repente, a gente não tinha nem necessidade de ser explicitamente político, na medida em que a gente retratasse a nossa realidade, e aquilo já era um gesto extremamente forte e subversivo. Os personagens, eles são mais anárquicos. Então, os piratas do Tietê, do Laerte, por exemplo, a própria concepção, um navio pirata em pleno rio Tietê, e esses piratas atacando a margem da sociedade, e eles têm como inimigos os bandeirantes do Rio Pinheiros, que representam os banqueiros, a classe alta da sociedade paulista. O que se percebeu com o passar dos anos é que a revista atingiu um determinado tipo de público que a gente nunca teve consciência na hora que estava fazendo. Entendeu? Porque se achava que era uma coisa meio de artista, não é isso. O nosso foco de leitor era muito maior do que a gente imaginava. Entendeu? É por isso que a editora tornou-se historicamente uma coisa tão importante. E as relações dentro da cidade, elas se dão dessa forma. As pessoas estão cada vez mais isoladas, vivendo num lugar povoado por milhões. O Laerte tinha o condomínio, que é uma síntese dessa sociedade, é um prédio, que representam essas relações dentro da sociedade, da grande cidade, que são relações em que cada um está no seu cubículo, e não há relações de fato, elas são relações efêmeras. O Laerte fez histórias mas tem uma história dele que é na Vila Madalena, que é clássica. Os Piratas do Tietê, você vê ali aonde as histórias estão acontecendo. Mas para mim o mais marcante é o Angeli, por causa embora ele não fosse um desenhista tão detalhista, você vê que é uma cidade ali, que é uma metrópole, mas você não identifica tão claramente, não é tão visíveis certos pontos ali que é São Paulo, tipo Paulista, são prédios ali, aquela coisa urbana, né? O Brasil sempre teve um manancial muito interessante para se explorar, né? Nessa coisa do discurso político, né? Da crítica política. A gente é uma democracia muito nova ainda, a gente tem muito para caminhar nisso daí. Eu acho que a arte ela ajuda a compor um pensamento político, né? O que essas publicações representaram, né? Elas seriam mainstream ou seriam quadrinhos independentes? O que seria isso, né? É um misto, vamos dizer, de duas coisas. Ela não se prendia, ela estava numa banca de jornal, ela vendia em banca, não era distribuída e nem era um fanzine, é uma editora, né? Ela foi um marco porque ela levou esses desenhistas que faziam o fanzine para uma produção editorial. Uma produção que tinha hora e data e dia para ser entregue o material. Precisava estar na banca. Uma questão de responsabilidade, né? Então, isso foi muito importante também, que ela serviu até para essa geração do experimentalismo a chegar realmente dentro do profissionalismo. Eu nunca imaginei que fosse virar o tamanho que virou, você entendeu? E muito menos, né? Que isso se desse num período da mais absoluta confusão econômica que eu vivi na minha vida, com toda certeza, e não sei se haverá outro daquele tamanho, você entendeu? O gerenciamento de tudo isso era uma coisa impraticável. Então era na vontade mesmo, né? Hoje em dia ainda quem faz quadrinho faz mais, inicialmente faz pelo amor, por gostar de fazer quadrinho. Não tem essa coisa, vou ser médico porque dá um status social, você é advogado, você não sei o que e tal. O cara não vai falar você é autor de história em quadrinho para ganhar dinheiro, ter status social.
O cenário da ilustração independente paulistana é abordada no doc. Mas, Bruna, quais as dificuldades que você encontrou na produção desse documentário? Muitas dificuldades, né? TCC é um caos. Primeiro, no começo a gente pensou, nossa, a gente não vai conseguir achar referência bibliográfica para esse negócio. Mas, depois, pesquisando as pessoas certas e achando os contatos, a gente viu que tem um mundo dos quadrinhos e independentes, nacionais, que está rolando por aí, que a gente não sabe, mas está rolando muita coisa. E sem falar nas dificuldades, assim, que a gente teve, por exemplo, para encontrar uma agenda com a Laerte. A gente tentou entrevistá-la, mas a agenda ela não tinha data, não tinha como marcar, não sei o que, a gente não conseguiu fazer com ela, que seria, tipo, sensacional, porque ela é referência, exatamente. Com o Egeli também, a mesma coisa. Ele é meio reservado hoje em dia, então não conseguimos tanto contato com ele, então ele também não deu muito certo. E, uma outra dificuldade que a gente teve também foi, por exemplo, com a parte técnica, vamos dizer assim, né, porque nós somos 5. Para conseguir os 5 irem para uma mesma entrevista com o trabalho, com a faculdade, tentar colocar tudo junto na mesma hora é meio difícil. Mas até que foi. Às vezes a gente, um não ia, mas o resto do grupo ia. Isso é uma dificuldade. A outra também, essa parte técnica, é a questão dos microfones. Primeiro a gente começou com um boom, gravando com um boom, que deu uma sonoridade pro documentário. E depois, que a gente viu que não estava tão legal, a gente comprou a lapela. E aí com a lapela a qualidade ficou bem melhor, mas só que a gente não ia perder o que a gente já fez com o boom, né? Então o nosso documentário tá meio assim, tem um áudio super nítido, lindo, limpo, e no outro tá meio por causa do boom. Essa também foi uma dificuldade técnica. Bruna, você acabou de falar da dificuldade que vocês tiveram em relação ao microfone. Mas e o restante do material? Como que vocês conseguiram? Pegaram da faculdade ou tinham um próprio já? Então, a gente já tinha 2 câmeras, né? Uma minha, outra da minha amiga, da colega. Aí depois a gente pediu emprestado uma câmera. Da faculdade, no começo a gente tinha toda a iluminação. Pegava emprestado no dia das entrevistas. Mas aí é difícil, né? Porque tem vários TCCs acontecendo ao mesmo tempo na faculdade. Todo mundo está querendo luz, todo mundo está querendo câmera. Então a gente falou, não, vamos comprar o nosso mesmo. Então depois de um tempo a gente conseguiu comprar a nossa iluminação. O áudio também começou com um boom, mas o boom já era de um dos participantes. Depois a gente, tudo nosso, assim, a gente foi atrás e comprou mesmo. A faculdade ajudou, mas no começo, assim, e depois a gente, vamos que vamos. Bru, o papo tá muito legal, mas agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí, hein? Estamos de volta com o Espaço Universitário. A Bruna Marcato está com a gente contando um pouco do processo de produção do documentário que fala sobre os anti-heróis dos quadrinhos paulistanos. Bru, conta um pouquinho pra gente. Na sua opinião, qual é a importância dos quadrinhos na cidade? Então, naquela época, era um período, nos anos 80, era um período pós-ditadura. Então, foi justamente nessa abertura cultural, abertura tudo, né, que eles surgiram com a Editora Circo, né, que a Editora Circo, ela que fomentou esse movimento de fazer as revistas em quadrinhos. Então, essas revistas, naquele período, elas marcam esse período de liberdade mesmo. Tanto que nessas revistas tinham todos os assuntos que antes eles não poderiam falar. Então, tem política, tem falando sobre o sexo, tá falando sobre a cidade, tá representando a Rebordosa, os punks com Bob Cuspe, tem os piratas de Tietê, que estão no caos da cidade. Então, nos quadrinhos, eles estão fazendo uma crítica à sociedade que acabou de sair de um período trágico, e essa liberdade de expressão, representando essa liberdade de expressão, falando que eles queriam
e explorando mesmo a cidade. Tanto tem muitas coisas da cidade nos quadrinhos. Eles representaram muito as cidades, os prédios nos quadrinhos deles. Legal, meninas. Agora vamos assistir a segunda parte do documentário Rabisco, os anti-heróis dos quadrinhos paulistanos. Tem uma coisa que é muito interessante, que é percebido quando você viaja para uma cidade que nem Paris e tem contato com o material você vê a produção europeia, belga, franco-belga de quadrinho, você anda na rua, você vê os prédios, você vê as pessoas, você vê que aquilo, o artista europeu, ele retrata aquilo. Em 75 eu viajei para a Inglaterra. E eu colaborei com o underground lá, fiz histórias e tal, fiz uma história que se passava em Londres, dentro do metrô, eu coloquei uns tamanduás marcianos que vinham pegar as formigas e tal, uns negócios assim. E aí o que eu pensei nesse caso, né, foi que aquilo fazia muito mais sentido na nossa realidade, desenhar todos aqueles detalhes, tudo aquilo, do que lá, porque lá havia há muito tempo uma cultura forte o suficiente para ter retratado essa realidade e feito com que a memória das pessoas, né, não fosse como aqui no Brasil, quando a gente reclama muito que é um país sem memória e tal, né? Então, o brasileiro não é uma questão de ufanista, eu tenho que ser brasileiro. Eu acho que o quadrinho, para entrar numa linha, para ele pegar público também, né, é ele dialogar isso, você não querer fazer estereótipos de fora, você comunicar com a sua linguagem aqui. Volta, por isso que o Laerte, o Angeli, esses caras, porque eles retrataram, eles não estavam preocupados em fazer uma história em quadrinho, eles queriam retratar tudo ali deles. Ali. O Independente cresceu muito, ele cresceu muito. Hoje ele já não é uma, como é que eu vou dizer, ele já não é uma situação que o cara tá, ele não tem outro caminho a não ser independente, é uma opção. Quadrinhos, isso aí é brasileiro, nossa, o pessoal olhava meio assim. Hoje, pessoal, a gente vai nos eventos, coloca o nosso material, as pessoas sabem que está lá o quadrinho nacional, e em alguns eventos as pessoas vão lá para comprar o quadrinho nacional. Quando o quadrinho nacional ele sai da banca, quer dizer, o quadrinho sai da banca, ficando só Mônica e super-herói, né? O quadrinho, as outras possibilidades saem da banca e vai para a livraria. A princípio, quando ele migrou para a livraria, o público, pelo menos no raciocínio meu, o público leitor de livros que vai numa livraria e que tem uma parte de quadrinho, ele está mais aberto a possibilidades das obras. Eu não vejo por que o mercado de quadrinhos banca não possa existir no Brasil. Essa coisa de ficar só em livraria, só as pessoas que gostam desse tipo de arte vão ter acesso a esse tipo de arte. Não é mais aquela coisa como quando eu era criança, que na farmácia tinha quadrinho, no supermercado tinha quadrinho, na banca de jornal tinha quadrinho. Então o moleque, ele via e ele ficava interessado, e ele queria ver, né? Cada coisa tem o seu tempo. Você entendeu? E nós vivíamos um tempo em que a política era muito importante. Você estava falando de todas essas pessoas foram criadas durante a ditadura militar. Todos hoje têm entre 50 e 60 anos, 60 e poucos. Todo mundo foi criado na ditadura militar e havia uma resistência civil para que o Brasil voltasse a ser uma democracia. Então, o que determinou esse tipo de humor foi um movimento histórico, você entendeu? Eu acho que o Angeli e o Laerte são caras que, em algum momento da carreira, mesmo que o artista não queira fazer esse tipo de quadrinho,
em algum momento da carreira, esses caras conhecem o Laerte e o Angeli e não tem como não ser influenciado por esses dois. Assim. Eu acho que a gente encontra algumas rebordosas, alguns 68, já com a barba grisalha, né? Então a gente encontra, assim, esses personagens, poderia encontrar versões atuais desses personagens. O Woodstock, é interessante que o filho do Woody, ele é um jovem, pré-adolescente, um skatista, que é mais conservador do que o pai, mais careta do que o pai, que viveu adoidado nos anos 70. E a gente encontra isso hoje em dia. Jovens que são muito mais conservadores do que os seus pais. Quadrinho eu acho que é um meio único de comunicação mesmo, assim. Ele é mais profundo, eu acho. Então eu acho que a participação do leitor no quadrinho e faz essa mágica. E por isso que o quadrinho, para mim, é uma mídia que eu gosto de trabalhar, porque precisa da participação do leitor, senão não funciona. O quadrinho não é uma arte menor, é uma arte complexa. O cara, para fazer quadrinho, ele tem que saber uma série de outras coisas, não basta só desenhar. Essa linguagem é incrível, assim. Eu acho que tem coisas realmente que você só consegue fazer com quadrinho. O quadrinho da Circo, ele tinha uma linguagem muito próxima da linguagem do leitor. Então, os diálogos, as situações, elas estavam representando coisas conhecidas pelo leitor. A forma de falar, as gírias usadas pelo leitor estavam lá na Circo. Ou então a Circo criava gírias que eram incorporadas pelo leitor. O herói ele é cheio de virtudes, ele quer salvar o mundo, entendeu? Ele está salvando a mocinha e principalmente no Brasil a visão que se tem de herói é do herói americano, entendeu? Que na verdade toda a legião de heróis americanos, o Batman, Superman, X-Men, Capitão Marvel, para ficar num grupo mais clássico, tá? Como você tem, quando você chama de anti-heróis, são pessoas que estão brincando com tudo isso, você entendeu? O Bob Cuspe não quer salvar o mundo, o Pirata do Tietê não quer salvar o mundo, o Geraldão não quer salvar o mundo. Heróis eles não são de fato, né? Eles estão realmente mais para o anti-herói, né? Eles não são vilões, mesmo os Piratas do Tietê, né? Eles não são vilões, eles são anti-heróis dentro dessa sociedade. O Bob Cuspe, ele é o anti-herói, ele vem da periferia para cuspir, né, nos pequenos burgueses. E então eles têm essa representação daqueles que estão desafinados no meio do coro dos contentes. Então, são anti-heróis nesse sentido, pelo seu comportamento contrário à padronização exigida pela sociedade. Porque eles são pessoas não convencionais, né? Eles são personalidades fortes, são personagens que têm personalidades fortes, né? São metáforas assim, de comportamento humano. Eu acho que o anti-herói é um personagem que ele pode resolver uma série de problemas em termos de roteiro, em termos de argumento, etc. No Brasil, especialmente. Porque é difícil você fazer um herói defendendo a lei num país em que você sabe que as coisas são muito injustas, são muito erradas, são muito... né? Então, nesse momento surge meio o anti-herói, né? Será que ali são todos anti-heróis? E por que eles são anti-heróis? Um público vai dizer que eles são heróis. Porque o próprio artista, né, o Angeli, o Laerte, o Glauco, o Marcati, quando ele faz a representação dos personagens dele, ele é meu herói. Porque em plena época de ditadura, ou pós-ditadura, ele tinha a coragem de fazer o que eu não teria.
Ele tinha a coragem de representar em desenho o que talvez um jornalista não teria liberdade de colocar num jornal. Entendeu? Ele é um anti-herói ou ele é um herói? Eu acho que todos eles são heróis para mim. Muito legal, né, Lari? Tá gostando do documentário? Tô gostando muito, tô aprendendo muito sobre quadrinhos. E, Bruna, você acha que os heróis ou anti-heróis influenciam de alguma maneira o leitor quando ele tá folheando o livro? Nossa, com certeza. Acho que qualquer leitura vai influenciar a pessoa de alguma maneira, né? Uhum. E os quadrinhos também influenciam, né? Tanto o herói como o anti-herói. A conclusão, assim, do nosso documentário é justamente essa pergunta, assim. Será que aqueles personagens que eles fizeram nos anos 80, eles são anti-heróis ou são os heróis? Eles podem ser os heróis para aquela geração, exatamente. Bruna, infelizmente chegamos ao fim do Espaço Universitário de hoje, mas muito obrigada pela presença, a gente adorou o documentário de vocês. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Você gostaria de deixar algum contato? Pode ser o b.marcato@hotmail.com. E muito obrigada pelo convite. E se você fez um documentário e tem ele aí no seu portfólio, manda pra gente, quem sabe você não vem aqui apresentar o seu. É só enviar para tv@câmara.sp.gov.br. Valeu, gente. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada, até mais.